Defesa da fé está presente na Bíblia com o termo apologética, que é apologia. Esse termo, se a gente fosse traduzir, responder, defender e pelejar. Apologética. Tá? Então, toda vez que ele vai aparecer, o primeiro, acho que uma passagem bem emblemática é quando ele aparece lá em 1 Pedro 3,15, que ele fala assim, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que há em vós, fazendo todavia com mansidão e com temor. Primeira coisa que Pedro está chamando a atenção aqui é que para responder eu não tenho que perder a paciência, posso fazer isso de forma mansa e com temor a Deus. O que é temor, tá? Muitas vezes as pessoas tentam traduzir a palavra temor como respeito. Mas quando a gente vai na etimologia da palavra temor na Bíblia, não é só respeito, não. É medo mesmo. Mas não é aquele medo de pavor. É aquele medo no sentido de que eu sei o efeito disso. O que é o temor? É eu saber que eu estou ensinando aqui e tem uma responsabilidade muito grande nisso daqui. Eu estou transmitindo a palavra de Deus. Né? E uma vez eu dando uma aula, o menino falou, pastor, mas você fala de um jeito que o povo vai ficar até com medo de entrar no ministério. Eu falei, olha, então deixa eu só citar um texto bíblico para você. Não sejais muitos de vós mestres, sabendo que haverá maior rigor para você. Se não bater um medo no seu coração, tem alguma coisa errada. Você tem que ter um temor no seu coração, sim, que beira a esse medo. É igual quando você tem um filho, e aí você sai de casa e fala assim, se comporta, hein? Por exemplo, meus meninos estão com a minha mãe agora, se comporta. Se fizer alguma coisa errada, o mesmo pai que te ama é o pai que vai te o quê? Te disciplinar, te corrigir. E como é que a Bíblia fala? Que Deus açoita todo aquele que tem como filho. Então tem que rolar um medinho sim. Sabe? É pai, exatamente porque é pai. Paulo fala isso, nós também respeitávamos os nossos pais, que nos corrigiam, né, nos amavam. Então, a apologética, ela vai ter, Pedro vai dizer que essa resposta tem que ser feita com temor, e a melhor forma de você fazer em temor é respeitando, sendo fiel à palavra, por isso que nós falamos muito sobre o pressuposto bíblico, e com mansidão, ou seja, sempre com equilíbrio. Porque, na verdade, toda discussão, quando você vê uma pessoa equilibrada, ela parece que está bem na frente, na verdade. Às vezes a pessoa tem até o melhor argumento, mas está tremendo, está desequilibrado, não parece que ele está errado? Então, a apologética vai entrar nisso daí. Vai aparecer várias vezes esses slides que eu estou lendo aqui, eu já passei para vocês lá no grupo, daqui a pouco vocês vão ter acesso. Ele vai aparecer várias vezes, vai aparecer em Atos 22 como defesa, vai aparecer em 1 Coríntios, vai aparecer em Filipenses, e vai aparecer lá em Judas, que aí é a forma mais diferente, que ele vai falar assim, enquanto eu empregava toda a diligência para escrevermos acerca da salvação que nos é comum, eu senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a pelejar, a lutar, pela fé que ele de uma vez para sempre foi entregue aos santos, Judas 1,3. Ou seja, é isso que ele compartilhou conosco, é algo que a gente tem que lutar, batalhar, pelejar, porque nós estamos em uma batalha. Nós estamos em uma grande batalha, gente. Nós não temos noção mesmo, porque Deus deu para a gente o privilégio de não ter os olhos espirituais abertos para ver tudo que acontece, exatamente porque a gente não ia conseguir caminhar em sanidade se a gente visse tudo. De vez em quando ele mostra para alguém alguma coisa, mas é uma luta muito grande, que vai desde expulsar um demônio até dar outra face, tá? Um termo que é usado errado, e às vezes a pessoa cria aquela mágoa até um demônio manifestar. A luta é muito grande. E ele vai falar, e Judas vai estimular as pessoas, olha, vocês têm que ser apologetas, vocês têm que defender a sua fé. Quais são os objetivos da apologética? Primeiro objetivo da apologética, e aí eu gostaria que se você tivesse com a sua Bíblia, você abrisse a sua Bíblia lá em Atos. Quando eu pensei nessa disciplina,
eu estava meditando nessa despedida do apóstolo Paulo para a igreja de Éfeso. E é muito interessante esse momento, porque Paulo está passando ali por fora, e ele não entra em Éfeso, porque ele não queria se deter em Éfeso, ele tinha uma direção. Ele fala assim, mas chama os presbíteros de Éfeso, que eu tenho uma palavra para dar para eles. E esta palavra é uma palavra de incentivo à defesa da fé, em vários aspectos. Eu queria trabalhar com vocês, pelo menos 4 aspectos estão presentes nesse texto aqui, e um que está fora ainda, que completa essa ideia. Paulo começa, a partir do verso 28, Atos 20, 28, ele diz o seguinte, cuidem de vocês mesmos. Só que a gente já tem um objetivo da apologética. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou prejudicar-se a si mesmo? Lucas 9, 25, Jesus diz isso. Nós temos, a primeira razão para nós estudarmos minuciosamente a palavra de Deus é nós nos protegermos das investidas de Satanás e de todos os seus ministros. Tá? E quando eu falo ministro de Satanás, eu não estou falando de demônios, não. Estou falando de pessoas do presente século que muitas vezes estão infiltrados dentro da igreja, que tentam nos perverter e nos tirar do bom caminho. Eu tenho que estar firmado em algo, eu tenho que estar firmado na palavra de Deus, eu tenho que conhecer. Quando nós pegamos a Bíblia, qual é no Novo Testamento, o primeiro momento apologético que eu identifico, em Mateus 3 ou Mateus 4, é a tentação. Mateus 4, né? Obrigado. O momento ali da tentação. Jesus, ele exerce defesa da fé, não para converter, não para pregar para pessoas, não para doutrinar pessoas, mas exatamente como instrumento de autopreservação. Ó, a palavra diz isso, está escrito isso. E é interessante quando a gente pega esse texto, que o diabo ele não está usando o método racionalista, não está usando o método evidencialista. Qual método que ele está usando? Pressuposicionalista, ou seja, até com o método certo é possível distorcer. Ele pega a Bíblia e ele fala assim, ó, está escrito. Jesus responde o quê? Também está escrito. Isso é fundamental para nós entendermos no estudo da apologética. Nós mergulhamos para que nós sejamos cristãos altamente saudáveis e maduros, para que então a gente possa fazer o quê? Direcionar para outros. Eu gosto muito dessa frase, é a obra de Deus em mim, para que seja feita uma obra através de mim. Eu sou esse primeiro campo missionário de Deus. O ministro ele é. E algo interessante para a gente pensar no estudo da teologia, teo, Deus, logia, estudo, é que quando a gente vai para o contexto cristão, teologia ela não pode ter a mesma tradução do contexto não cristão. Porque nós não estudamos Deus. O que é teologia, então, no contexto cristão? É o estudo daquilo que Deus revelou para o homem. Né? E da forma como ele continua se manifestando ao homem. Porque, por exemplo, quando a gente pega assim, por que você já não sei de quantos vocês já tiveram oportunidade de refletir sobre esse negócio do desigrejado. É uma coisa que o diabo ama. É o conceito, desigrejado. Porque Jesus fala, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu vou estar ali. Está se manifestando, ele está se revelando ali. Porque Jesus não está, quando eu abro minha Bíblia no quarto fechado, ele está ali também. Mas quando ele enfatiza isso, ele está querendo mostrar alguma coisa. Então, existe uma manifestação, uma revelação minha ali, quando existem 2 ou 3 reunidos, não é só 2, 3 reunidos, aleatoriamente como crentes. Tá? 3 desigrejados que se encontram, não. Ele está falando o seguinte, são 2 ou 3 reunidos em meu nome, existe um culto, existe uma liturgia, existe uma lógica cristã, intencional para eles estarem ali. Não foi aleatório, foi intencional. Essa é a palavra, intencionalidade. Tá? Eles estão ali de forma intencional para Deus, igreja.
Primeira definição mais simples de igreja que a gente pode ter. Mas a aula não é plantação de igreja não, mas essa é a primeira definição, a mais simples. Ele se manifesta ali. Então eu entendo, olha, Deus... Então eu estudo, aí eu olho para a igreja e eu falo assim, esta igreja é o corpo de Cristo. E eu consigo, por isso que Jesus ele vai usar vários termos, o que vocês ligarem no céu, será ligado na terra, será ligado no céu. Então, ele está falando o seguinte, quando eu olho para esta igreja, para esse corpo que está reunido em nome de Cristo, eu vejo Cristo. Quando eu permito que o meu irmão me corrija, me discipline, me exorte, isso é Cristo se manifestando através do meu irmão. Isso tudo é maravilhoso. Eu estou cuidando de mim mesmo. Então, é a manifestação. Então, eu não estudo Deus, eu não disseco Deus, eu não consigo abrir Deus e estudar Deus. Mas eu consigo olhar para as manifestações de Deus e ali conhecer um pouquinho mais Ele. De uma forma bem superficial, até a própria natureza, a Bíblia fala, a criação ela proclama a tua glória. Eu consigo olhar para o Criador, para a natureza, identificar o Criador e ali ver algo. Mas principalmente, aí a forma mais profunda, a criação é muito superficial ainda. Como é que eu vou de uma forma muito mais profunda? A partir do estudo minucioso da palavra de Deus. Tratando a leitura da palavra como algo sério e profundo. Não é simplesmente eu ler a Bíblia. Eu tenho um menino tenho um menino de 14 e um menino de 9. E a gente tem tentado introduzir isso, né? Introduzir não, já está bem fio, momento devocional. Mas é engraçado que aí eles pegam a Bíblia com leitura, dá o play, aí volta em 5 minutos. Quanto que você leu? Não, eu li 2 capítulos. Você não leu 2 capítulos, deu play em 2 capítulos, escutou. Aí eu explico, não, o estudo da palavra não é isso. É você meditar, você mergulhar, você fazer anotações, você riscar a Bíblia, você pensar num termo que talvez você não entendeu bem, você parar em silêncio, tentando ouvir a voz de Deus. Deus, o que o Senhor quer falar comigo nesse texto? Fazer uma aplicação pessoal. Isso tudo é o estudo minucioso da palavra. E é isso que a gente tem tentado introduzir. Isso daí é a autopreservação. Primeiro objetivo da apologética, cuidem de vocês mesmos. Você não está estudando a Bíblia primariamente para ser pastor, primariamente para ser um diácono, para ser um líder de célula. Você está estudando a Bíblia porque isso é vida para você. E teologia, eu tenho alguns ex-alunos aqui. Teologia, não existe formação em teologia, tá? Você pode falar coloquialmente, eu me formei no carisma. Mas quando você fala me formei em teologia, nem usa esse termo, porque o estudo da manifestação de Deus e das Escrituras, você nunca vai se formar. Você sempre vai estar mergulhando naquilo. Você nunca vai você nunca vai dizer assim, eu sei tudo isso. Então, primeira razão para a apologética, se cuida. Como é que eu me cuido? Primeiro, dependência do Espírito Santo, Lucas 12, 11, uma referência aí para vocês terem, dependência do Espírito Santo, ou seja, não é contar com a sorte, o Espírito Santo está comigo. Segundo, conhecimento da palavra, testemunho, esforço para testemunhar, ou seja, disciplina espiritual, buscar dominar as minhas ações, que é a santificação, para eu não parecer uma pessoa leiga, como Paulo fala em 1 Timóteo 1,7, ele fala assim, querendo ser mestres da lei, quando não compreendem nem o que dizem, nem as coisas acerca das quais fazem afirmações tão categóricas. Ou seja, a pessoa está falando, mas ela não entrou. Exegese bíblica, e quando eu falo exegese bíblica, eu não estou falando que você tem que fazer teologia para fazer exegese, para fazer um estudo minucioso. Hoje em dia é possível fazer o estudo da Bíblia de uma forma simples, de uma forma prática. Você pega, por exemplo, não sei quantos de vocês têm uma Bíblia digital, até recomendo a My Bible. O legal dessas Bíblias, você chega aqui, você dá 2 cliques em cima de uma palavra, original em grego, original em hebraico. Então hoje tem tantas ferramentas boas e simples que a gente pode usar e a gente pode mergulhar. E agora sim, segundo objetivo, aí sim, a obra de Deus em mim, agora a obra de Deus para quê?
através de mim. Só que nesse momento aqui, segundo objetivo da apologética, que é o aconselhamento ou a exortação, nós focamos nesse segundo objetivo para quem é crente. Porque tem uma diferença de eu trabalhar com crente, trabalhar com não crente, trabalhar com a pessoa que resiste ao evangelho. Por quê? Nesse momento a gente vai falar o seguinte, que esta escritura ela é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, repreender, corrigir e instruir em justiça. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Vai ser isso. Então, quando essa obra de Deus ela é feita em mim, o que vai acontecer? Atos 20, 28. Esse é o base, tá? Então, voltando para o base. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus que ele comprou com seu próprio sangue. Fundamental aqui. Então ele vai falar sobre essa oportunidade que nós temos de aconselhar, de exortar mutuamente, que vai muito além da responsabilidade pastoral, tá? É porque o pastor ele é primariamente responsável, mas a igreja toda se instrui e se aconselha, é o que está escrito lá em Colossenses 3,16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em sabedoria. A mesma ordem, né? Habite ricamente em mim a palavra, ou seja, a obra de Deus em mim. Aí ele fala, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Lá em 1 Tessalonicenses 5, de 11 a 14, ele também vai dizer, exortem-se, edifiquem-se uns aos outros, como de fato estão fazendo. E aí ele vai continuar, tenham consideração com os que se esforçam entre vocês, com os que lideram e os aconselham, tenham eles em mais autoestima, com amor por causa do trabalho deles, ou seja, ele primeiro dá uma orientação para a igreja no geral, que é edificam-se uns aos outros, depois ele vai falar sobre a liderança, ele fecha o assunto da liderança, aí ele volta para a igreja como um todo e ele fala, exortamos vocês, irmãos, que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. E aqui a gente encontra uma coisa importante, que ele vai dar um conselho de como a igreja tem que cuidar do pastor, porque geralmente a gente fala assim, os pastores cuidam da igreja, não é mentira. Mas aqui Paulo está falando uma coisa muito mais profunda, ele está falando a igreja tem que cuidar dos pastores, e aqui ele está falando também, ele vai falar depois da questão financeira também, né, de abraçar o pastor, aqueles que lideram. E ele vai falar que esta responsabilidade uns com os outros é o que vai tornar na prática o serviço desse pastor um serviço mais fácil. Porque quando ele fala assim, ó, exortamos, só repetindo o texto, tá? 1 Tessalonicenses 5, de 11 a 14. E aí no verso 14 ele vai dizer, exortar e motivar. Muitas vezes a gente traduz como repreender. Exortar então eu motivo vocês, irmãos. Ele não está falando só com a liderança, está falando com todo mundo da igreja. Advirtam, confortem, auxiliem e sejam pacientes. Vocês perceberam que muitas vezes a gente transfere essa responsabilidade para a liderança e não é isso que Paulo está fazendo aqui nesse momento? Ele está falando que toda a igreja é responsável por isso. E aí a gente entende ferramentas que vão até conservar aqueles que trabalham no nosso meio. O entendimento de que isso não é a responsabilidade exclusiva do pastor. Eu estou aqui para isso também, né? Eu sei que em muitas igrejas existe uma privação disso até por parte do pastor. Eu já vi uma vez um pastor virando para alguém falando assim, não, você não faz tal coisa que isso é papel meu, eu que sou pastor, eu que repreendo, mas é um pensamento equivocado quando a gente vai para o estudo da Bíblia. Tá? É claro que toda advertência ela tem uma forma de se fazer, né? O próprio Paulo aconselha Timóteo, ó, a mulher solteira é como uma irmã, a mulher mais velha é como uma mãe e tudo mais, você tem padrões. E eu não estou dizendo que existem algumas situações que a gente vai realmente admitir, ó, isso daqui é o pastor que tem mais experiência, é o pastor que é responsável por fazer isso. Mas
Isso é algo que tem que acontecer e é para isso que existe a apologética, para nós ajudarmos o corpo de Deus a crescer. A gente acabou contemporaneamente indo muito para a questão da profissionalização dos serviços. E a profissionalização, ela acaba trazendo o quê? Uma exclusividade sobre funções. Então, quando a gente fala sobre advertir, confortar, auxiliar, que são movimentos que Paulo está falando aqui que é para todos. Ah, não, mas existe um profissional na igreja que é responsável por fazer isso. É claro que o pastor vai fazer isso, mas essa exclusividade sendo dada para ele não vai fazer bem para ele, porque vai trazer mais peso do que ele pode suportar. E olha só que interessante isso daqui, hein? Como é importante eu ter essa humildade de entender que esses movimentos eles estão existindo de vários lados, independente de quem é mais arrojado ou não, de quem está mais em evidência ou não. Quando a gente pega ali em Atos 18, um pouco antes desse texto que eu estou lendo com vocês, Atos 18, verso 24 até o verso 28. É um texto muito conhecido de vocês, que é um momento que certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chega a Éfeso. Ó, coincidência, em Éfeso também. A Bíblia fala que ele era um homem culto, com grande conhecimento das Escrituras, ele foi instruído nos caminhos do Senhor e tinha grande fervor, verso 25 do capítulo 18. E ele ensinava com exatidão a respeito de Jesus Cristo. Características fenomenais, né? Só que ele só conhecia o batismo de João. Isso era algo importante, uma transição importante. Aí ele começou a falar e tal. E aí quem que estava lá? Estava lá Áquila e Priscila. Ou usando a ordem aqui da Bíblia, tá? Priscila e Áquila. Ouviram então, olha só, eles convidam ele para ir na casa dele e lhe explicam com mais exatidão o caminho de Deus. Olha só a humildade de Apolo, porque quem estava em evidência ali não era Áquila e Priscila, tá? Quem estava em evidência ali, vamos falar assim, ocupando o púlpito, era Apolo. E ele querendo ir para cá, e os irmãos o encorajaram, escreveram aos discípulos, olha só que ele tinha a evidência, mas ele não tinha respaldo. E olha só que dois movimentos interessantes. Primeiro, um movimento, vamos falar dois movimentos que não foram feitos. Primeiro que Apolo não fica assim, não, mas quem são vocês para me ensinar, né? Pô, eu que sou o cara aqui, né? Eu sou ungido de Deus. Estava falando há pouco com os meninos ali aqui. É um termo que foi importado da velha aliança para a nova aliança e não faz sentido nenhum. Porque o ungido de Deus na nova aliança é o corpo. Então você tem os servos que servem o corpo ungido de Deus. Não é isso que o profeta Joel profetizou? Nos últimos dias derramaria meu espírito sobre toda a carne. Diferente na velha aliança que você tinha pessoas especificamente ungidas para funções que foram fracionadas ali. Depois a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Mas Apolo não age assim. Não. O que é? Tem uma questão do batismo. Isso vai fortalecer mais o ministério dele. E o outro movimento é que, da mesma forma, Áquila e Priscila também não falam assim, você é um independente. Não, o que ele fala? Eles fazem? Você não tem respaldo? A gente vai respaldar você. Né? E eles escrevem cartas para que eles recebessem uma pessoa. Então, eles não julgaram aquele que estava pregando, que, entre aspas, era independente ou autônomo, da mesma forma que que Apolo também, que estava em evidência, também aceita ouvir a repreensão. Olha só como é que essa apologética está funcionando bem aqui, ó, na instrução daquele que se quebranta para ouvir a palavra de Deus. Paulo vai continuar lá em Atos 20, né, 28, ele fala, cuidem de vocês, cuidem do rebanho que Deus deu para vocês, e aí ele vai fazer um alerta para a igreja. Ele vai falar assim, olha, eu sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair os discípulos, por isso vigiem.
E aqui a terceira razão da apologética, que é a proteção do rebanho propriamente dito. E a gente tem dois tipos de lobo aqui que ele alerta, tá bom? O primeiro é aquele que vem de fora, claramente com uma imagem de uma pessoa de fora, tentando penetrar no rebanho. É aquele que você vê claramente que não é crente, mas está querendo influenciar os crentes. Mas o mais perigoso, ele fala assim, dentre vocês mesmos, se levantarão homens que torcerão a verdade. O que é torcer a verdade, gente? O que vocês acham que é? Que a mentira pareça verdade. Exatamente, né? Que vão tentar distorcer aquilo que as escrituras estão falando, aquilo que mostra que é a verdade, aquilo que é o caminho do Senhor. Esse daqui é muito perigoso. A terceira razão da apologética é muito... Fala, Carlos. É a questão que você falou. Satanás disse para Jesus, não está escrito. Isso, exatamente. Distorcendo aquilo que é a verdade. Está escrito, mas é isso mesmo que Deus quis dizer. E essas pessoas vão surgir no nosso meio, no meio da igreja. E a gente tem que estar apto para identificar elas. E é o mais difícil. Porque depois é engraçado que o texto termina falando assim, e aí todos abraçaram Paulo, porque Paulo fala que não vai ver mais eles e tal, e todos abraçam Paulo e choram. E no meio dos que choram, estava quem? No meio de vocês, ele não fala, no meio de vocês se levantaram homens, estava talvez algum daqueles, estava ali. Alguém que chorou com você, alguém que lutou com você, alguém que passou. Meu amigo, e você em algum momento você vai ter que escolher entre a palavra e uma boa amizade, entre a palavra e talvez um líder. Né? A gente estava falando há pouco sobre assédio religioso. Tem gente que não está pregando o verdadeiro evangelho. E em algum momento a gente tem que sair do politicamente correto e falar assim, meu amigo, ou você sai ou eu saio. Tem como. Né? Não tem como caminhar com aquele que perverte a mensagem do evangelho. E a apologética, ela serve para isso. Ah, tem o cara que vem de fora, né? Você vai dizer que lá é o testemunho de Jeová, é o Espírito e tal, mas tem aquele que se levanta do meio da igreja. Isso é muito importante. Ai do mundo por causa dos tropeços, pois é inevitável que venham, mas ai do homem por quem vier o tropeço. O Senhor Jesus disse em Mateus 17:7, e ele também diz, muito virão em meu nome, né? Quem que é ungido de Deus? Jesus, e muitos também vão vir dizendo que são o quê? Eu sou ungido. Dizendo, sou eu, e a muitos enganarão, Marcos 13:6. Então a gente tem que combater também isso. É porque a gente percebe que a gente saiu de um ambiente onde o discipulado e o ensino de verdade eram substituídos por regras simplistas, porque é muito mais simples eu impor a regra do que eu ensinar e discipular. A gente saiu desse ambiente para o outro, onde tem muitos direitos, quase nenhuma regra, e a palavra de Deus também foi completamente esquecida. Ela não é mais o pressuposto para a discussão. A gente vai, são principalmente por causa de uma maldiçãozinha aí, já é um termo para vocês guardar, de uma coisinha chamada teologia liberal. Você ouviu isso, você fala assim, o cara é teólogo liberal, você entende que ele nem teólogo é, porque ele não tem como pressuposto a Bíblia. O método apologético do teólogo liberal é o método racionalista, não bíblico, não precisa ter a Bíblia. Então a Bíblia, ela tem que ser, como é que é o termo que foi usado há um tempo atrás? Tem que ser reescrita, né? Reinterpretada, eu acho que é reescrita mesmo. Reescrita, ela tem que ser escrita, atualizada. Então são esses grupos que vão usar esses termos, só para vocês identificarem os grupos. Esses grupos começam a falar, não, a Bíblia tem que ser atualizada, a Bíblia tem que ser isso, tem que ser aquilo. É claro, gente, que nós percebemos mudanças da velha aliança para a nova aliança que são óbvias. Em nenhum momento, por exemplo, Jesus incentiva a apedrejar alguém na nova aliança, pessoas que na velha aliança seriam apedrejadas. Mas isso não quer dizer que o seu ato deixou de ser pecado, porque continua fazendo mal e trazendo prejuízo, principalmente para aquele que o pratica. E é isso uma coisa interessante que muitas vezes os grupos liberais ou chamados progressistas abandonam, que o conceito do pecado ele é colocado porque ele é prejudicial para a própria pessoa que o pratica. Esse é o próprio. E quando eu chego para alguém e quero fingir que aquilo que te destrói, na verdade, não te destrói, eu não estou fazendo um bem para ela.
Eu estou semeando algo ruim, eu estou sendo covarde. Isso está sendo ruim para ela. Então é esse o ponto principal aqui que a gente aborda, que a gente quer abordar, que quando a apologética ela deixa de ser exercida para, não, mas é melhor eu não perder a piada, mas não perder o amigo, né? Para não perder o amigo eu perco a palavra, tem alguma coisa errada. Porque você está permitindo que ele continue muitas vezes por um caminho que não é bom para ele. E você faria isso? Será que você gostaria de estar no lugar de alguém que está indo para um caminho de destruição e ninguém te alertasse sobre isso? 2 Coríntios 11, de 13 a 15, Paulo vai dizer que esses homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se de apóstolos enviados de Cristo. E não é que admirar, 2 Coríntios 11, de 13 a 15, não é de se admirar, pois que o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que esses servos, então, se finjam, então, de ministros de justiça. O fim deles será conforme suas ações merecem. Olha só, Paulo, ele usa aqui termos fortes, tá? Fortes. E quando ele fala o seguinte, olha só, Paulo é tão humilde que ele fala o seguinte, gente, se eu vier aqui de novo pregando uma mensagem diferente, vocês têm que tratar essa mensagem como anátema, maldita. Ele não fala assim, olha, me respeita que eu preguei a primeira vez, eu posso mudar a hora que eu quiser. Não é a Rochelle do Todo Mundo Odeia o Cristo, eu te coloquei no mundo, eu posso tirar, não é assim. Não é desse jeito, é maldito e pronto. Essa tem que ser a motivação da repreensão, não é o domínio. Sim. Porque você pega a diferença, por exemplo, quando você vai na Bíblia, você pega Diótrefes, que foi uma pessoa de péssimo exemplo de repreensão, que impediu, por exemplo, o apóstolo João de ter contato com a igreja que ele cuidava. Ele só impediu o apóstolo João por causa que ele queria ter domínio pleno sobre estas ovelhas, o que é o contrário do que Pedro ensina. O que Pedro ensina a gente sobre o pastoreio? A gente vai entender bastante sobre essa repreensão a partir dessa orientação. Pastoreai o rebanho de Deus, não como dominadores dos que vos foram confiados, mas servindo de exemplo, um padrão. E quando se manifestar o sumo pastor, ele então vai te dar uma coroa de glória, que não é inacessível, que vai se perder aqui. Primeiro, essa ovelha não é minha, a repreensão eu não estou dando porque fere os meus princípios simplesmente, mas porque eu quero bem, eu quero cuidado desta ovelha, isso tem que ser o primeiro padrão, eu quero cuidado do meu irmão, não é por domínio, mas é exatamente porque eu quero o bem dele. Isso tem que ser motivação. Você falou, se a gente enxergar todo mundo... Por isso que Paulo, quando ele vai querer incultar um sentimento na hora da repreensão, ele fala assim, Timóteo, a menina nova é igual sua irmã, a mulher mais velha é igual sua mãe, a mais velha é igual o pai. Aí você vai entendendo os padrões desse sentimento. Eu tenho que enxergar o bem dessas pessoas. Se eu fizer isso, por que é tão importante isso também? Paulo ele vai usar um termo muito forte ali, um pouco antes daqueles versículos que a gente leu, que está lá em Atos 20, no verso 26, ele vai falar, portanto eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de vocês, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. E aí ele vai começar esses textos que a gente estudou hoje aqui. É importante também, Paulo ele usa um termo muito duro aqui, ele fala o seguinte, que se ele não anunciasse, ele não estaria limpo se eles também tropeçassem. Então olha só a importância de eu entender a apologética como instrumento de edificação, mas também como instrumento de fazer aquilo que Deus espera que eu faça. O que Tiago fala? Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado, é o pecado passivo, é quando eu sei que posso fazer uma coisa boa e eu não faço, isso é pecado também diante de Deus. Então a apologética ela vai servir para isso daí. A gente não tem que se render ao politicamente, não, mas olha, não, a gente não julgueis, não, a Bíblia fala que é para não julgar fora do padrão da sã doutrina. Dentro do padrão da sã doutrina, eu tenho que julgar. Paulo fala assim, eu, embora ausente em corpo, já julguei, porque vocês estão sendo, então, complacentes com a situação que vocês estão
passando a ponto de deixar um homem que vive no meio de vocês dormir com a própria madrasta. Ó, julgamento. O julgamento segundo a sã doutrina. Agora, realmente, fora da sã doutrina, a gente não vai fazer, mas dentro da sã doutrina nós temos que fazer. Esse é papel nosso, até para a gente se proteger. Porque ficar num ambiente de assédio religioso, um ambiente pesado, principalmente onde a liderança se desviou, é algo que a gente tem que sim evitar, temos com certeza que evitar. Tá? E na próxima conversa a gente fala um pouquinho mais sobre essa questão do assédio religioso também. A primeira razão da apologética é a autopreservação. A segunda é a exortação, cuidado dos crentes. E o terceiro objetivo, a terceira razão da apologética, é a proteção do rebanho.